Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Noites de Terror. Peço que, se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal e deixem o like para fortalecer. Sem mais comentários, bora pro vídeo. Quando cresci, eu achava que todo mundo tinha uma segunda família em seu porão. Parando agora para pensar, entendo o quão ridículo isso parece, mas era tudo o que eu já tinha conhecido. Todas as noites meu pai deixava as sobras do jantar em um prato separado, levantava-se sem dizer uma palavra e carregava o prato para o porão. Eu ouvia do meu quarto enquanto ele descia as escadas, os passos rangendo a madeira da escada, prendendo minha respiração para ouvir os murmúrios abafados de sua despedida. Eu sabia que todas as manhãs ele fazia a descida do andar de baixo para ver sua segunda família antes do trabalho. E então ele me dava um beijo na cabeça e alisava meu cabelo antes de sair. Eu sabia que a cada Natal ele trazia um saco de pacotes brilhantemente embrulhados do porão, juntamente com um traje de Papai Noel. Eu sabia que meu pai tinha uma segunda família no porão, e parecia tão normal que eu pensava que todo mundo também tinha uma. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que perguntei à mamãe sobre eles. Eu era jovem, talvez 5 anos, quando finalmente encontrei as palavras para perguntar à mamãe por que eu não podia brincar com as pessoas no porão, e somente o papai poderia vê-los. Minha mãe era a incorporação da energia frenética e da máquina de movimento perpétuo orgânico, sempre ocupada, limpando ou mexendo em uma panela, sempre com um cigarro aceso entre os dedos amarelados. Nunca vou esquecer como a pergunta pairou no ar enquanto ela finalmente parou. Foi perturbador de uma forma que não consigo explicar. Não falamos sobre eles. Ela apressadamente desviou a pergunta, seguindo-a com um longo arrastar do cigarro. Soprava uma nuvem de fumaça para fora da janela antes de se inclinar para me encontrar no nível do rosto. Seus olhos sanguinolentos a centímetros dos meus. Então ela me disse: "Você não precisa brincar com as crianças, mas as crianças precisam do papai." Ela fez uma pausa novamente, a assombração de sua imagem em uma gravura parada em minha mente permanentemente, e finalmente murmurou: "E papai precisa deles também." Naquela noite, ouvi minha mãe gritando com meu pai no quarto deles. Fiquei surpreendido por ele não saber que eu sabia das pessoas do porão. Mais chocado ainda, assustado até, por descobrir que eles não queriam que eu soubesse. E, acima de tudo, eles não queriam que eu contasse a ninguém na escola, ou a qualquer um que fosse. Depois daquela noite, tudo foi diferente. Meu pai só trazia as sobras após o jantar. Só levava comida lá embaixo depois que eu ia para a cama. Ele parou de visitá-los pela manhã. Além disso, minha mãe começou a agir diferente também. Sempre notei que ela estava distante do meu pai. Sempre percebi como ela se encolhia sob seu toque, como ela se afastava para o outro lado do quarto sempre que ele entrava. Mas ficou pior depois disso. Quando criança, senti profundamente que havia arruinado o casamento dos meus pais. Mas eu era apenas uma criança, e eu era uma criança curiosa. Minha mãe pretendia me dissuadir de fazer mais perguntas, mas ela acabou deixando escapar algo que só aumentou minha curiosidade ainda mais. Eu me perguntava se a família do andar de baixo tinha filhos, talvez crianças da minha idade para brincar comigo. Eu queria saber, não, na verdade eu precisava saber sobre eles. Da mesma forma que as crianças precisam entender toda a estranheza desse mundo caótico, precisam dar sentido ao absurdo que nos cerca diariamente. O absurdo que nos acostumamos quando adultos, mas lutamos incessantemente quando crianças, como um quebra-cabeça, um enigma ou um teste de matemática sobre a compra de 80 melancias. Houve outra mudança na sequência naquela noite crítica. A porta do porão foi equipada com uma trava resistente. Mesmo assim, eu precisava saber. Sei que há algo terrivelmente terrível em descobrir que uma segunda família morar no seu porão é anormal. Algo mais horrível ainda é não saber quem ou por quê. Quando eu tinha 7 anos, inventei um plano em minha mente para chegar ao fundo do problema, mas só podia investigar quando 3 condições eram atendidas. Eu estar em casa depois da escola, meu pai ainda estar no trabalho, e minha mãe não está por perto para me pegar. Porém, essas circunstâncias raramente batiam.
A primeira vez que voltei da escola para descobrir que o carro do papai não estava na garagem e o movimento interminável da mãe a levou ao ponto de exaustão, joguei minhas coisas da escola na minha cama e rastejei até a porta do porão, quieto, na ponta dos pés, apenas de meia. Então eu bati. Foi uma batida tranquila por medo de acordar minha mãe de sua soneca. Não foi uma pancada, no entanto, foi mais do que apenas uma batida. Também foi uma iniciação e um convite. Um confronto com o maior e mais aterrorizante mistério da minha vida. Eu pulei quando uma batida suave voltou do outro lado. Foi quase imediato, como se a pessoa do outro lado estivesse me esperando. O pensamento me congelou no lugar por um momento, mas eu sabia que não tinha tempo para isso. Minha boca de repente sentiu lixa e giz, mas eu me inclinei para a porta para sussurrar um "oi". Então, ouvir um "oi" de volta era uma garotinha, sua voz doce, mas tímida, como testar as teclas em um piano pela primeira vez. "Eu sou Rick, qual é o seu nome?" Houve uma longa pausa. "Laila. Meu irmão é Isaac, mas ele não fala tão bem. Mas a mamãe diz que ele vai começar a falar quando estiver pronto." Eu perguntei, "Há 3 de vocês lá embaixo?" "Sim", ela respondeu, simplesmente como se a situação parecesse totalmente normal para ela, enquanto para mim era exatamente o contrário. "Papai vem visitar às vezes, e a gente brinca. Então eu acho que somos 4, ela disse. Meus olhos se arregalaram quando uma enxurrada de perguntas começou a brotar em minha mente, mas ouvir minha mãe começar a mexer na cozinha. Acelerei pelo corredor e entrei na brinquedoteca. Ocupo minhas mãos com meus brinquedos, mas minha mente está em outro lugar. Os brotos de perguntas continuam a crescer rapidamente, ultrapassando meus pensamentos, como um lote desgovernado de ervas daninhas. E como as ervas daninhas, as perguntas são teimosas, difíceis, impossíveis de se livrar. As raízes da situação e suas implicações se estendem por todo o meu corpo, o medo se plantando firmemente em minha barriga, enquanto sou obrigado a confrontar a possibilidade de que eu realmente não conheça meu pai. Se meu pai é o pai de Laila também, o que isso significa para mim, para minha família, e por que ela não foi autorizada a sair do porão? Nos próximos 2 anos, eu me esgueirava até a porta do porão nos raros momentos de liberdade que conheci. Laila chegou a gostar disso, e eventualmente até a amar. Ela era minha melhor amiga, como uma criança solitária. Meus colegas de classe me evitavam por razões que eu não conseguia entender, como se algo em mim fosse inerentemente repelente. Eu só tinha um amigo na escola, mas em casa eu tinha Laila. Enquanto conversávamos, mais um fluxo interminável de perguntas surgia nos momentos de tempo que compartilhávamos, enquanto tentávamos entender as diferenças entre nós, entre nossas vidas e nossas circunstâncias. As diferenças que a princípio pareciam tão normais, cresciam mais nítidas e assustadoras do que qualquer um de nós poderia compreender. A injustiça de tudo isso tornou-se impossível de ignorar. Laila lamentava que não tinha permissão para ir à escola, que não podia sair para brincar, fazer amigos, andar de bicicleta. Até mesmo ansiava pelas coisas que eu mais detestava. Lição de casa, lavar minhas louças após o jantar, arrumar meu quarto todos os domingos de manhã. Ela disse que morava naquele porão toda a sua vida, provavelmente até nasceu lá. Ela não conseguia se lembrar de qualquer coisa diferente antes de ser trancada naquele quarto frio e mofado. Estou envergonhado de admitir isso, mas acabei por me pronunciar. Não conseguia administrar a culpa que sentia por viver a vida que ela nunca teve. Em minha mente, eu era tão jovem e tão ingênuo que não sabia como gerenciar a situação. Mas então eu fiz a única coisa que conseguia pensar. Parei de tentar. Parei de visitar Laila. Sem mais segredos trocados sussurrados. Sem mais batidas rápidas na porta só para avisar que eu estava lá. E sem mais alguém para estar lá por ela. Dias, semanas, meses e anos passaram. Laila nunca chegou a sair e nunca deixou meus pensamentos, mas com sua existência compartimentalizada, confinada ao porão de minha própria mente. Era mais difícil manter os pensamentos dela trancados quando meu pai trazia o jantar dela horas depois da minha hora de dormir. Eu ficava acordado, quente na minha cama, e às vezes eu a ouvia gritar. Às vezes eu ouvia a bandeja bater no chão, o prato quebrando com o impacto. E às vezes eu a ouvia chorar, soluços dolorosos, enquanto eu montava novos conjuntos de Lego na brinquedoteca.
E às vezes, bem, ela chamaria meu nome. Eu nunca vou perdoar-me por isso, na verdade eu odeio a mim mesmo por isso, e eu mereço. Mas eu a ignorei todas as vezes. Pior de todas foi quando ela começou a bater. Eu estava terminando minha lição de ciências do dia, quando a primeira batida veio. Uma batida tranquila, mas que uma batida, uma iniciação e um convite. Meu sangue esfriou, enquanto percebi de onde vinha, de quem estava vindo. Pulei na minha bicicleta e não voltei para casa até o jantar. Naquela noite, ouvi meu pai gritar. Layla gritou pela primeira vez. Ele a instruiu a parar com todas as batidas. Cuidou dela, do irmãozinho e da mãe dela. Mas só poderia fazer isso se ela ficasse no porão, se ela ficasse quieta. Mas ela não estava convencida, e suas batidas só se tornaram mais frequentes e mais altas. Eu tinha uns 10 anos de idade na época, então eu tinha um pouco mais de liberdade, toda a liberdade no mundo em comparação com Layla. Eu evitava minha casa a todo custo, apenas voltando à noite, onde seria imediatamente saudado pela batida. Nessa altura, ela batia menos, e mais forçava o peso de seu corpo contra a porta. Minha mãe aspirava a casa obsessivamente apenas para encobrir o barulho. Ela nem fazia mais contato visual com meu pai. Eu imaginava os hematomas florescendo no ombro de Layla, descendo por todo o comprimento de seu braço. Dormir tornou-se uma lembrança distante, deixando-me atordoado, irritável e confuso. E, acima de tudo, apavorado. Comecei a aparecer na casa do meu único amigo da escola sem aviso prévio, só para escapar das batidas de Layla. Os pais dele claramente não gostaram. As tensões subiram entre nós, crianças, escalando para um ponto de ebulição que terminou em uma briga. Eu o atingi na barriga e ele revidou com palavras que me quebraram tudo. Um golpe muito mais poderoso do que ele poderia ter entregado com os punhos. Minha mãe diz que você é um bastardo, sua mãe é uma puta, ele gritou. Eu tive que procurar as palavras no meu dicionário quando cheguei em casa. Eu tive que reunir coragem para fazer uma pergunta difícil mais uma vez. Mamãe, eu sou um bastardo? Eu tive que ver minha mãe perdendo a compostura mais uma vez. Tive que ver a pouca luz que ela tinha se apagar enquanto ela saía da sala. Tive que sentar lá, derramando lágrimas quentes enquanto a batida começava novamente. Cada impulso poderoso contra a porta quebrando minha mente. Um lembrete doloroso de que Layla vinha até mim. Mas minha mãe voltou. E ela voltou com um velho recorte de jornal em suas mãos, desgastado nas bordas que ela segurava até o peito enquanto finalmente me contava a verdade sobre Layla, sobre a segunda família do papai no porão. Eu era jovem, mas precisava saber. Minha mãe também sabia disso. Dava para perceber pelos engasgos e soluços. Ela me contou sobre a família anterior do meu pai. O erro horrível que cometeram. Aquele que lhe deu o melhor que já teve na vida, mas tirou de outros 3. Ela me contou como a esposa anterior do meu pai já estava patinando em gelo fino. Seus gritos de socorro não foram atendidos quando descobriu o que minha mãe e papai estavam fazendo. Ela carregava isso, esse fardo pesado todos os dias. Como uma mochila pesada, mãe? Eu perguntei. Sim, querido, mas eu nunca posso colocá-la no chão. Layla estava morta, e Isaac também. A mãe deles fez isso com eles, e depois fez isso com ela mesma. Seu pai os encontrou no porão quando chegou em casa do trabalho. Ele nunca se perdoou, e eu também nunca me perdoei. Vivíamos felizes até quando eles 3 reapareceram no porão, como se nada tivesse acontecido, mesmo depois que seus corpos foram levados e enterrados há tantos anos atrás. Nós não conseguíamos pensar em nada para fazer, exceto dar-lhes uma vida o mais normal possível. Eu ainda tinha outra pergunta difícil: por que eles tinham que ficar no porão? Descobri isso mais tarde naquela noite, quando meu pai chegou do trabalho e destrancou a porta do porão, de onde Layla saiu das sombras. Eu me encolhi instintivamente quando vi seu rosto pela primeira vez. Vi o buraco aberto onde seu olho esquerdo deveria estar. Isaac era pequeno, como Layla disse, mas o ferimento escorrendo em sua mandíbula teria feito quase impossível para ele falar se ele tivesse a chance de crescer. No começo fiquei com medo, mas coloquei minha cara corajosa e peguei a mão de Layla. Brinquei com Layla e Isaac pela primeira vez. Compartilhei meus brinquedos com eles. Ri com eles. Não conhecia a mãe deles naquele dia, mas anos depois eu a conheci, quando ela, Layla e o Isaac souberam o que eu era para eles. Ela lutou para lidar com isso,
Não saía do armário com frequência, mas eu a tratava com gentileza quando ela o fazia. A segunda família do meu pai ainda ficou dentro de casa, mas não estavam mais confinados às sombras do porão. Depois desse dia, eles deixaram de ser a segunda família do papai, e todos nós nos tornamos uma única família maior, que ria, brincava e amava juntos. Agora, eu não moro mais naquela casa. Sou um adulto agora, com um enorme apreço por toda a liberdade e oportunidades disponíveis para mim, que uma vez tomei por garantido. Sei que minha família está longe de ser normal, mesmo horrível e horripilante em muitas maneiras, que eu ajudei a perpetuar quando garoto. Mas é tudo o que eu conheci. Sei que amo todos eles. Ainda os visito sempre que posso, para aniversários, para o Natal, para as férias de verão. E sempre que faço uma visita, tiro um momento para agradecer o fato de que, quando bato na porta da frente, Laila a abre. Agradeço por ter acompanhado até o final. Se gostou, não se esqueça de deixar seu apoio e considerar se inscrever para ajudar nosso canal a crescer. Compartilhe o vídeo, afinal de contas, o medo é mais intenso quando é compartilhado. Postamos novas histórias toda semana. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.